vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esta célebre afirmação de Sócrates ecoa através dos tempos como um convite irresistível à introspecção e à busca incessante pela verdade nas vibrantes ruas de Atenas do século V a.C. Sócrates instigava reflexões profundas e perturbadoras, questionando certezas tidas como absolutas e desafiando seus concidadãos a pensar criticamente sobre suas próprias vidas e crenças. Sem deixar registros escritos, ele se estabeleceu como um arquétipo do filósofo, cuja sede insaciável de conhecimento estava ancorada na crença de que o verdadeiro saber começa com a admissão da própria ignorância. Como um dos pilares da filosofia ocidental, a importância de Sócrates transcende o tempo. Ele foi precursor de uma revolução do pensamento que moldou as fundações do raciocínio crítico e da ética ocidental. Através do método socrático de diálogo, ele introduziu uma forma de questionamento que incentiva o exame meticuloso de ideias, promovendo um entendimento mais profundo e mais autêntico. Este método ainda é amplamente utilizado hoje, desde as salas de aula até as salas de discussão, influenciando a forma como abordamos a educação e o debate intelectual. Sócrates não apenas desafiou seus conterrâneos a olharem para dentro de si mesmos, mas também instigou uma consciência coletiva que ampliou as fronteiras do pensamento filosófico e cultural da Grécia Antiga. Ele instigou a juventude e pensadores de seu tempo a considerar questões sobre moralidade, justiça e o propósito da vida, temas que continuam a ser debatidos na esfera pública e intelectual. Suas contribuições filosóficas geraram ondas de influência através das obras de seus discípulos, mais notavelmente Platão, que capturou o espírito questionador de Sócrates em diálogos que permanecem centrais no estudo da filosofia. Em nosso mundo moderno, onde a informação é amplamente acessível e frequentemente questionada, a abordagem de Sócrates para com a sabedoria é particularmente relevante. Ele nos oferece uma lente através da qual podemos examinar as crenças, ampliando o nosso discernimento e nos incentivando a viver de forma mais consciente e ética. Hoje, vamos explorar a jornada intelectual de Sócrates e descobrir como suas ideias imortais continuam a nos desafiar a viver vidas autênticas e plenamente examinadas. Embarque conosco nessa reflexão sobre a relevância contínua do pensamento socrático e veja como ele convida cada um de nós a questionar e viver de maneira mais profunda e enriquecedora. O século V a.C., na Grécia Antiga, é frequentemente exaltado como uma era de esplendor cultural e intelectual, especialmente na cidade-estado de Atenas. Esta época, frequentemente chamada de a Idade de Ouro de Atenas, representou uma sinergia sem precedentes de arte, filosofia, ciência e política, que exacerbou o desenvolvimento da civilização ocidental, tal como a conhecemos. Atenas se tornou o epicentro de uma revolução cultural, onde novas ideias brotavam e se espalhavam rapidamente, atraindo filósofos, artesãos e cidadãos de todas as partes da Hélade. Sob a liderança de Péricles, Atenas embarcou em um projeto ambicioso de construir uma democracia direta, que era radicalmente inovadora para a época. Nesta forma de governança, o poder era colocado diretamente nas mãos de seus cidadãos, possibilitando-lhes um papel ativo na tomada de decisões através de assembleias públicas. As estruturas democráticas de Atenas fomentaram um ambiente de liberdade de expressão e debate aberto, condições ideais para o florescimento de pensamentos ousados
e desafiadores. Cada cidadão ateniense tinha voz na política, promovendo uma dinâmica de participação sem precedentes, que amplificou a vitalidade intelectual da cidade. Entretanto, esse avanço não ocorreu sem desafios significativos. Paralelamente ao florescimento cultural, as guerras do Peloponeso, que se estenderam de 431 a.C. a 404 a.C., travaram-se entre Atenas e a tradicionalmente conservadora Esparta, refletindo e exacerbando as tensões entre as cidades e Estado gregas. Este conflito infindável consumiu recursos e dividiu o mundo grego, gerando instabilidade e desordem. As guerras não apenas destacaram falhas dentro do sistema democrático e expuseram vulnerabilidades econômicas, mas também levantaram questões críticas sobre liderança, ética e moralidade, temas que Sócrates não tardou em explorar. A guerra trouxe consigo uma série de crises sociais e econômicas. Enquanto alguns cidadãos enriqueciam através do comércio e da pilhagem de territórios inimigos, muitos outros enfrentavam pobreza crescente. Desigualdades sociais tornaram-se mais pronunciadas, gerando desesperança entre as classes menos favorecidas e fomentando tensões dentro das estruturas sociais atenienses. A juventude, diante de incertezas sobre seu futuro, foi naturalmente atraída pelas discussões filosóficas provocadoras que surgiam nos mercados e praças de Atenas. Nesses espaços, Sócrates se destacou como um filósofo ávido por questionar as normas e os valores aceitos. Ele desafiava seus concidadãos a refletirem profundamente sobre suas crenças e comportamentos. Seu método dialético, caracterizado por perguntas incessantes e investigação crítica, buscava promover um entendimento esclarecido e autêntico da verdade. Neste emaranhado de avanço cultural e agitação política, que definiu o século V a.C., Atenas se tornou um palco vibrante de ideias e debates. Sócrates inspirou muitos a avaliarem suas vidas e despertou uma nova consciência sobre o papel do indivíduo numa sociedade em transformação. Seu legado, encarnado por seus discípulos, incluindo Platão, perpetuou-se, formando a base de um novo paradigma de reflexão filosófica e questionamento ético. Assim, o contexto histórico de Atenas no século V a.C. não foi apenas o cenário para a vida de Sócrates, mas um catalisador crucial para sua influência duradoura na história do pensamento humano. Sócrates, um dos filósofos mais influentes e enigmáticos da história, nasceu em aproximadamente 470 a.C., em uma Atenas que fervilhava de atividades intelectuais e culturais. A cidade estava despontando como um centro vital da cultura grega, enredada em um período de crescimento político e florescimento artístico que definiria o curso da civilização ocidental. Neste vibrante cenário, Sócrates foi trazido ao mundo filho de Sofronisco, um escultor com habilidades práticas e artísticas, e Fainarete, uma parteira que auxiliava nos nascimentos. Talvez metáfora inconsciente do método filosófico que Sócrates adotaria em sua vida adulta. A casa de Sócrates, voltada para as colinas da Acrópole, estava rodeada por estímulos culturais e sociais que seriam fundamentais na formação de seus pensamentos e métodos. Embora detalhes específicos sobre sua infância sejam escassos, o pano de fundo da Atenas do século V a.C., com suas escolas de música, poesia e filosofia, indiscutivelmente forneceu-lhe uma educação rica nas tradições essenciais que formariam o núcleo de sua busca filosófica. A profissão de seu pai, a escultura, possivelmente influenciou a abordagem meticulosa e analítica de Sócrates ao diálogo filosófico.
Assim como um escultor trabalha para revelar a forma escondida dentro do mármore bruto, Sócrates utilizava sua técnica dialética de perguntas e respostas para extrair verdades ocultas das complexidades dos pensamentos humanos. Este processo, análogo ao desbaste do mármore, visava a depuração das ideias para alcançar a clareza e a compreensão genuína. Fainarete, sua mãe, desempenhou também um papel simbólico na formação do método socrático, especialmente a maêutica, derivada do termo grego para arte de parteiras, onde Sócrates imaginava suas conversas como uma forma de ajudar outros a darem à luz suas próprias ideias e reflexões. Ele não se via como um doutrinador, mas facilitador de autoexploração consciente, promovendo o nascimento do conhecimento autêntico através do questionamento. Apesar de não terem registros concretos sobre sua educação formal, é provável que Sócrates, como muitos jovens atenienses, tenha sido educado nas tradições culturais e intelectuais da cidade. Ele certamente presenciou o que Atenas tinha a oferecer em termos de lições de lógica, música, poesia e, mais relevante, filosofia nascente. Esse envolvimento com as vibrantes ágoras, epicentros de debate político e filosófico, teria despertado nele uma curiosidade insaciável sobre o mundo e sobre as pessoas ao seu redor. Durante sua juventude, Atenas era um paradigma de contradições e avanços, lugar onde a democracia e a criatividade floresciam, mas também desencadeavam numerosos desafios morais e sociais. Este contexto dinâmico amplificou o desejo de Sócrates por respostas e estimulou sua determinação em questionar as tradições e normas aceitas. A rica tapeçaria da sociedade ateniense, tecida com debates políticos, dramas teatrais e exposições artísticas, proporcionou a Sócrates um caldeirão de ideias nascentes e pensamentos que o preparariam para suas contribuições duradouras à filosofia. Nas encruzilhadas da história e da cultura, a singela infância de Sócrates em Atenas foi possivelmente o terreno fértil que fomentou seu desenvolvimento. Como um pensador cuja obra ultrapassaria os confins do tempo e do espaço, Sócrates cresceu em um mundo de paradoxos e possibilidades. E as interações culturais e sociais de sua juventude formaram o alicerce sobre o qual edificou suas investigações filosóficas, que ainda hoje inspiram e desafiam a humanidade. Sócrates, figura central da filosofia ocidental, trilhava caminhos humildes antes de se tornar o ícone eterno do pensamento crítico. Sob a égide de sua própria jornada de vida, iniciou sua carreira como pedreiro, seguindo os passos de seu pai, Sofronisco, um escultor de Atenas. Esta profissão não só fornecia o sustento necessário para sua família, mas também permeava as habilidades de minúcia e paciência que mais tarde seriam transmutadas em suas práticas filosóficas. O trabalho de pedreiro, envolvente pela precisão e esforço, perpassava uma analogia simbólica com a abordagem de Sócrates à filosofia. Assim como tijolos são meticulosamente assentados para formar uma estrutura sólida, Sócrates erigiu um método filosófico que buscava desconstruir conceitos para revelar verdades mais estáveis. As construções erguidas por ele serviam não apenas a um propósito físico, mas estavam em sincronia com a construção intelectual que estava, gradualmente, se formando dentro de sua mente inquisitiva. Durante esse período, Sócrates era membro ativo da comunidade ateniense, absorvendo as diversidades sociais e culturais que Atenas tinha a oferecer. Este ambiente urbano pulsante, repleto de discussões públicas e debates calorosos, serviu como uma base educativa informal, propiciando um campo fértil para a proliferação de suas ideias emergentes.
a convivência com cidadãos de diferentes camadas sociais. Durante o trabalho nas obras, possibilitou a ele uma compreensão mais abrangente das preocupações e realidades humanas, enriquecendo suas futuras incursões filosóficas com empatia e percepções realistas. Transcendendo seu papel de artesão, Sócrates dedicou-se gradativamente àquilo que seria o alicerce de seu legado, a filosofia. Aqui encontramos a gênese do seu famoso método socrático, uma técnica dialética de diálogo que se tornou a pedra angular de sua abordagem filosófica. Este método, centrado em perguntas e respostas, tinha um objetivo claro: estimular o pensamento crítico e ajudar interlocutores a clarificar suas ideias. Sócrates não fornecia respostas prontas ou guias rígidos. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento era adquirido através do exame incessante, do questionamento e da reflexão profunda. O método socrático envolvia colocar o interlocutor em posição de reconsiderar suas noções conhecidas, o conduzindo a um espaço onde poderiam emergir dúvidas e novas compreensões. Com perguntas sagazes, Sócrates desafiava as certezas de seu ouvinte, o incentivando a questionar o mundo e a si mesmo. Este exercício de buscar sentidos através da desconstrução era uma forma revolucionária de ensinar e aprender, propondo que a sabedoria real advém da conscientização de nossa ignorância. A praça pública, ou ágora, era o cenário ideal para esse teatro intelectual. Nas movimentadas ruas de Atenas, ele engajava pessoas de todos os estratos sociais, cidadãos, políticos, jovens estudiosos e até estranhos curiosos. Os debates, sempre abertos e acessíveis, aproximavam a filosofia do cotidiano das pessoas comuns, revelando a preocupação de Sócrates com a acessibilidade do conhecimento e a implicação ética de uma vida bem examinada. Esta metodologia não apenas definiu a carreira de Sócrates como filósofo, mas também sedimentou uma tradição educacional que seria transitada ao longo dos séculos, apostando na introspecção rigorosa e no debate. Sócrates deixou um legado que desafiou e inspirou gerações de pensadores posteriores. Entre seus discípulos, Platão se destacou, perpetuando e expandindo o campo de questionamentos iniciados por seu mestre, garantindo que o pensamento crítico e o diálogo dialético permanecessem centrais à tradição filosófica. Em seu percurso da prática construtiva material à estruturação de ideias filosóficas, Sócrates representa um elo entre o tangível e o abstrato, demonstrando que a busca de compreensão se inscreve tanto no mundo físico quanto no metafísico. Seu método e a forma como viveu sua vida inteiramente dedicada ao questionamento e à busca do autoconhecimento permanece um exemplo imperecível da importância da reflexão crítica, não apenas como um veículo para o conhecimento, mas como uma trilha para uma vida de significado e integridade. O humilde pedreiro que se tornou um gigante do pensamento é o testemunho de que o potencial humano é ilimitado quando existe uma fundação sólida de curiosidade e determinação. Sócrates, cuja figura emergiu das sombras da história para se tornar um dos mais proeminentes filósofos da antiguidade, deixou um legado intelectual que continua a influenciar profundamente o pensamento ocidental. Sua vida e obra, perpetuadas através dos diálogos de seus discípulos, especialmente Platão, representam um compromisso inabalável com a busca pela verdade e a essência do conhecimento autêntico. Bem diferente de outros pensadores de sua época, Sócrates introduziu o revolucionário método de aprendizado e investigação através do questionamento constante, uma prática que reconfigurou a maneira como a filosofia e o conhecimento vinham sendo encarados. No coração das contribuições de Sócrates à filosofia
estava a prática incansável de desafiar as certezas e abrir espaço para novas compreensões. A ignorância consciente, encapsulada em sua famosa máxima, "Só sei que nada sei", não era meramente uma reflexão filosófica, mas um convite à humildade intelectual. Sócrates defendia que o reconhecimento dos próprios limites era essencial para qualquer busca significativa pelo conhecimento. A admissão da ignorância não simbolizava um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para um aprofundamento contínuo e um compromisso constante com a verdade. Seu método socrático, centrado em diálogos dialéticos, consistia em uma série provocativa de perguntas cuidadosamente formuladas que encorajavam seus interlocutores a reconsiderar suas crenças e a examinar suas suposições mais acalentadas. Este processo era desenhado para revelar falácias, expor contradições inerentes e levar a um entendimento mais sólido e fundamentado. Ao contrário de proporcionar respostas definitivas, Sócrates promoveu um ambiente em que o conhecimento era visto como um processo evolutivo, marcado por uma busca interminável por clareza e entendimento. Um dos traços mais notáveis da filosofia de Sócrates foi que ele nunca se preocupou em documentar suas ideias em forma escrita. Toda a sua sabedoria e ensinamentos nos chegam através das obras de Platão, que apresentou Sócrates como personagem central em muitos de seus diálogos. Por meio desses escritos, Platão não apenas perpetuou a técnica de questionamento de Sócrates, mas também imortalizou sua presença na história do pensamento humano. Nos diálogos platônicos, encontramos a atuação socrática em um cenário de debates vivos e instigantes, repetidos ao longo de séculos, permitindo que suas ideias chegassem a um público cada vez mais amplo e diversificado. A influência de Sócrates ultrapassou em muito o legado deixado por seus próprios discípulos diretos. Seus ensinamentos foram sementes para escolas de pensamento posteriores, como os cínicos e os estoicos, que encontraram em sua vida e obra um modelo de austeridade moral e autêntica busca pela virtude, transferindo o foco dos fenômenos naturais para preocupações éticas e morais. Sócrates trouxe à tona um novo entendimento de virtude como sendo algo não só desejável, mas muitas vezes desafiador e sublime em sua busca, vivendo e ensinando numa Atenas em constante transformação. Sócrates direcionou sua prática filosófica diretamente para as interações humanas e a análise ética. Ele acreditava que o autoconhecimento era o caminho mais seguro para a verdadeira liberdade, promovendo uma filosofia prática que instigava a cada indivíduo a examinar sua própria vida e suas escolhas com seriedade e discernimento. Ele não apenas questionava a sabedoria convencional, mas inscrevia em seus contemporâneos a responsabilidade de pensar por si próprios e de viver vidas construídas sobre princípios autênticos e refletidos. Em suma, Sócrates não apenas inaugurou uma nova era para a filosofia, mas também desenhou um novo modo de entender o mundo e a nós mesmos. Sua ênfase no questionamento incessante, no valor da humildade intelectual e no compromisso ético com a verdade, moldou de forma poderosa o pensamento crítico. Esses alicerces influenciam escolas de pensamento até hoje, instigando a humanidade a reavaliar continuamente suas crenças e a buscar um entendimento mais profundo do que significa ser humano. Sócrates, através de sua vida e obra, encarna a ideia de que o caminho para o conhecimento é uma jornada contínua, repleta de desafios e potencialidades, mas sempre guiada pela luz inextinguível da razão e da virtude. A figura de Sócrates emerge das sombras da antiga Atenas, não somente como uma pessoa,
mas como um fenômeno intelectual cujo impacto reverberou ao longo dos tempos, moldando a fundação da filosofia ocidental. Embora não tenha redigido suas ideias em textos formais, Sócrates influenciou profundamente seus discípulos mais célebres, Platão e Xenofonte, e, indireta, mas decisivamente, o trabalho de Aristóteles. Juntos, esses pensadores perpetuaram e ampliaram os ensinamentos de Sócrates, destacando seu papel nas transformações fundamentais nas esferas da ética, política e lógica. Platão, talvez o mais famoso dos seguidores de Sócrates, construiu um vasto corpo de trabalho que não apenas preservou os diálogos socráticos, mas também os inseriu em um contexto filosófico mais amplo, por meio de obras como a República, Fédon e Apologia de Sócrates. Platão encapsulou a figura de seu mestre dentro de complexas discussões sobre justiça, virtude e a natureza do conhecimento. Essas narrativas foram cruciais para solidificar a imagem de Sócrates como um filósofo dedicado à busca da verdade e ao questionamento das tradições aceitas. As discussões socráticas sobre a imortalidade da alma e a definição precisa de virtude serviram de alicerce para a teoria das formas de Platão, que argumenta pela existência de realidades superiores além das percepções sensoriais. Xenofonte, por outro lado, apresenta uma visão mais prática e acessível de Sócrates. Suas obras, como Memoráveis e Econômico, realçam o caráter ética e moral dos ensinamentos socráticos, focando na aplicabilidade direta ao cotidiano e à prática política. Através de Xenofonte, percebemos Sócrates não apenas como um questionador de ideias abstratas, mas como um cidadão preocupado com a virtude cívica e o bom governar. Embora tenha uma abordagem menos complexa que Platão, a interpretação de Xenofonte é inestimável para entender o impacto diário de Sócrates em seus contemporâneos. Aristóteles, que foi aluno de Platão e posteriormente divergente de suas teorias, também foi profundamente influenciado pelas ideias de Sócrates. Apesar de ter desenvolvido seu sistema filosófico distinto, Aristóteles herdou a metodologia socrática de rigor analítico, a expandindo para desenvolver a lógica formal e os princípios do silogismo. Ele incorporou as noções socráticas de virtude e ética em sua obra Ética a Nicômaco. Naqueles conceitos como a virtude do meio-termo explora como indivíduos podem alcançar a eudaimonia, ou seja, uma felicidade plena e autêntica, através da prática consistente das virtudes. O impacto socrático em ética, política e lógica serviu como uma força catalisadora que continuou a moldar os fundamentos da filosofia e comportamento cultural ocidental. Na ética, Sócrates revolucionou a maneira com que o bem e o mal eram percebidos, transformando essas ideias em assuntos de rigorosa investigação filosófica. Ele insistia que uma vida examinada era um fator indispensável para uma existência significativa, e que a real sabedoria estava intrinsecamente ligada ao entendimento moral. Isso incentivou gerações futuras a avaliarem não só suas escolhas pessoais, mas as bases morais das sociedades em que viviam. Em termos políticos, o legado de Sócrates incentivou um exame crítico dos sistemas de poder e governança, ao desafiar políticos e cidadãos sobre seus entendimentos da justiça e do dever cívico. Ele plantou sementes que floresceriam em pensadores políticos, como Cícero, e, mais tarde, influenciando profundamente a filosofia política de figuras como Thomas Hobbes e John Locke, através do constante questionamento da autoridade e das normas estabelecidas. Sócrates fundou a base de uma tradição de ceticismo político que fomenta debates sobre governança e democracia até hoje. Na lógica, a influência de Sócrates é percebida no desenvolvimento de métodos raciocínio crítico e na busca pela consistência lógica
em argumentos. Através do método socrático ou elenchos, ele estabeleceu um padrão de interações dialógicas que buscavam apontar inconsistências nos pensamentos e crenças, não como um fim, mas como um meio de alcançar uma compreensão mais verdadeira. Portanto, o impacto e o legado de Sócrates são vastos e multifacetados, penetrando em quase todos os aspectos do pensamento ocidental, ao cultivar a arte do questionamento e o valor do ceticismo construtivo. Ele ajudou a moldar uma tradição intelectual dedicada à busca interminável pela verdade e pela sabedoria. Sócrates, mesmo sem ter escrito uma única palavra, provocou uma transformação cultural e filosófica cuja influência continua a reverberar, inspirando cérebros curiosos a questionarem, desafiarem e aspirarem além dos limites do conhecimento aceito. Atenas, no ano de 399 a.C., tornou-se o cenário de um dos julgamentos mais marcantes e paradigmáticos da história, um evento que ainda hoje reverbera nas discussões sobre justiça, liberdade de expressão e o papel da individualidade dentro da coletividade. O filósofo que passara a vida desafiando a convenção e provocando o status quo através de suas incessantes inquirições, foi acusado de corromper a juventude e não reconhecer as divindades da cidade. Um crime percebido como um grave desafio às normas sociais e religiosas da cidade-estado. As acusações formais dirigidas a Sócrates eram sintomáticas de uma Atenas em turbulência, saída de conflitos como a Guerra do Peloponeso e a recente derrocada de uma breve oligarquia tirânica. O espírito do tempo em Atenas estava imbuído de um misto de medo e desejo por estabilidade, fazendo de Sócrates, com suas ideias desafiadoras, um bode expiatório perfeito para as ansiedades coletivas. Seus acusadores, Meleto, Ânito e Lico, representavam grupos variados dentro da cidade: os poetas, os políticos e os artesãos, todos de certa maneira afrontados e inquietos pela filosofia prática e incansável de Sócrates, que questionava suas suposições e práticas. No tribunal, Sócrates se defendeu com uma coragem e sinceridade que se tornariam lendárias. Em seu discurso de defesa, registrado por Platão em Apologia de Sócrates, ele não se desculpou nem implorou por clemência. Em vez disso, usou sua defesa como uma lição de filosofia, argumentando que sua missão era divina, conferida pelo famoso oráculo de Delfos, que afirmou não haver homem mais sábio que ele, cuja sabedoria residia apenas no reconhecimento da própria ignorância. Sócrates sustentava que, ao questionar os homens de Atenas e expor suas ignorâncias, estava verdadeiramente enriquecendo a cidade com a busca da virtude e da verdade. Este compromisso com a busca incessante pela verdade era um testemunho da vida dedicada àquilo que ele considerava ser o bem maior. Ao destacar a importância de uma vida examinada, Sócrates não apenas defendia seu modo de vida, mas também desafava diretamente a mentalidade de seus acusadores. Ele argumentava que os jovens que o seguiam o faziam voluntariamente, inflamados por um desejo genuíno de entender o mundo de maneira mais profunda, e não por qualquer desejo dele em pervertê-los. Após a condenação, Sócrates teve a oportunidade de propor um castigo alternativo à morte, em um gesto que confundiu ainda mais seus detratores. Ele sugeriu que deveria ser recompensado pelas contribuições ao bem-estar de Atenas, ironizando a situação com uma combinação de humor seco e inviolável dignidade. Quando a proposta séria de uma multa foi rejeitada e com sua condenação à morte ratificada,
ele manteve-se inabalável. Para ele, trair suas convicções seria uma morte da alma. A execução de Sócrates, ocorrida sob a forma de beber uma mistura letal de cicuta na cela da prisão, foi um momento marcado não apenas pelo cumprimento de uma sentença, mas também por um ato final de ensino. Cercado por seus discípulos, Platão ausente por doença, conforme os relatos, Sócrates abordou a morte com calma sobre-humana, confortando seus amigos e os preparando para o inevitável de sua passagem. Em seus momentos finais, ele discutiu a imortalidade da alma e o destino do filósofo justo no além, fundamentando suas palavras nas crenças de que a morte não é o fim, mas uma transição para outro estado de ser, onde a alma poderia finalmente alcançar a verdade perfeita e eterna. A serenidade e a firmeza de Sócrates diante da morte elevaram seu ato de beber cicuta a um símbolo de resistência moral e compromisso com os princípios éticos. Ele transformou seu julgamento e execução em um último diálogo filosófico que transcendeu seu tempo. Sua morte se tornou um potente ato de martírio intelectual, não apenas provando o ponto de que a convicção verdadeira é um baluarte contra a injustiça, mas também inspirando milhares de pensadores a explorar a senda do questionamento contínuo e da resistência ética. O julgamento e morte de Sócrates deixaram uma marca indelével, não apenas na história da filosofia, mas também na maneira como a humanidade concebe os princípios de justiça e integridade pessoal. Ele personificou a ideia de que é preferível perecer pelos princípios morais do que viver sem eles. E essa lição ecoa como um desafio atemporal àqueles que se atrevem a desafiar o convencional e buscar uma moralidade mais elevada. A figura de Sócrates, portanto, permanece como um farol de coragem intelectual, orientando futuras gerações a ousar na busca pela verdade e a defender ideias com intransigente paixão e inteligência. O legado de Sócrates persiste como uma presença marcante e indelével na paisagem do pensamento ocidental, um testemunho do poder duradouro de um indivíduo comprometido com a verdade e a autorreflexão, desde as movimentadas praças da antiga Atenas até os modernos auditórios de universidades. O impacto de seus questionamentos filosóficos continua a ressoar, alimentando debates, inspirando pensadores e provocando uma introspecção crítica em busca de soluções éticas para os dilemas que assomam a sociedade contemporânea. Sócrates, através de sua metodologia única de diálogo e questionamento, não ofereceu respostas fáceis, mas incitou um dinamismo de introspecção que transcendeu disciplinas e eras em um mundo que se complica cada vez mais, onde informações conflitantes e sobrepostas, muitas vezes, obscurecem verdades fundamentais. A abordagem socrática de questionamento sistemático desencadeia um retorno necessário ao essencial, não apenas nos campos da filosofia e da ética, mas em áreas como a psicologia, a sociologia e a própria estrutura do debate democrático. Mesmo nas questões mais prementes, como a ética em relação à tecnologia, à inteligência artificial e aos direitos humanos, as perguntas de Sócrates sobre o que constitui uma vida virtuosa permanecem estranhamente pertinentes e desafiadoras. Além disso, a ética da responsabilidade individual, pregada por Sócrates em sua época, se tornou igualmente crucial à medida que o mundo moderno navega por crises globais. Desde o aquecimento global até pandemias de larga escala, o convite socrático à autocrítica e ao exame contínuo de nossas convicções confronta-nos com um pedido contínuo à ação consciente e responsável. Este ensinamento se torna particularmente vital quando consideramos o impacto de nossas
escolha sobre as gerações futuras e o tecido social global. No tumultuoso ambiente intelectual e moral de hoje, questionar as instituições e ideias estabelecidas tornou-se tanto uma necessidade quanto uma responsabilidade. As lições de Sócrates sobre a importância de ouvir e considerar múltiplas perspectivas antes de formular julgamentos permanecem a pedra angular de um debate saudável e uma sociedade verdadeiramente democrática. Talvez, no convívio com a liberdade de expressão e o dilema da informação digital, a pergunta socrática nos desafia a ponderar sobre a justiça, a equidade e a verdade, pilares fundamentais que devem sustentar qualquer sociedade justa. Neste contexto desafiador, construímos uma reflexão inevitável e pertinente. Existe um Sócrates moderno hoje? Alguém que, armado com coragem e perseverança, se ergue para desbravar as camadas de suposição e ignorância que frequentemente nos separam da compreensão plena. Esta não é uma busca por um indivíduo, mas por um espírito que cada um de nós pode cultivar. O espírito de questionar incisivamente, buscar a verdade incansavelmente e, talvez mais importante, viver com integridade inabalável. A indagação não termina aqui. Em vez disso, nos convida a sermos participantes ativos na construção de um mundo mais reflexivo e consciente. Sócrates nos mostrou que o verdadeiro valor reside na jornada pela sabedoria, e essa viagem necessariamente continua a evoluir com cada geração, em um mundo de rápidas mudanças e desafios complexos. A ideia de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida carrega uma urgência renovada. Assim, enquanto cada um de nós trava suas próprias batalhas ideológicas e éticas, cabe-nos refletir. Estamos dispostos a questionar, desafiar e, finalmente, abraçar a busca pela verdade com a mesma paixão e compromisso que Sócrates exemplificou séculos atrás?